O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece atrás do senador Flávio Bolsonaro em uma simulação de segundo turno para as eleições de 2026. Os dados são de uma pesquisa do Instituto Futura em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta terça-feira. No confronto direto, Flávio Bolsonaro lidera com 48,2% das intenções de voto, enquanto Lula soma 42,4%. Brancos e nulos representam 8,2% e 1,2% dos entrevistados disseram indecisos. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 3 e 7 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Falando ainda sobre o resultado das mais recentes pesquisas eleitorais para a presidência, Fernando Haddad, ministro do governo Lula, reconheceu a capacidade de Jair Bolsonaro de transferir votos. É muito curioso do ponto de vista político-eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né? Em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, não só ele, é quem ele escolher, entendeu? Pois é, Berenice Leite, Fernando Haddad fala em uma transferência praticamente automática de votos para o filho dele, que foi indicado pré-candidato à presidência da República nesse ano de 2026 e, de fato, pelo menos lá em 2018, quando Fernando Haddad foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, que àquela altura do campeonato estava preso na carceragem da Polícia Federal lá em Brasília, de fato a transferência ela não foi total ao fim e ao cabo das eleições, haja vista uma diferença aí de 10 milhões de votos no segundo turno, quando o presidente Jair Bolsonaro venceu aquele pleito, e também, menos ainda, foi imediata, até porque, naquela ocasião, Lula fez esse anúncio por meio ali dos seus aliados de que Fernando Haddad concorreria no seu lugar à presidência, mas e fez com uma certa antecedência também, e mesmo assim não obteve resultado a médio prazo que satisfizesse, né, os seus aliados, a esquerda como um todo, para tornar Fernando Haddad um candidato forte para enfrentar o então candidato Jair Messias Bolsonaro. Bem lembrado, Daniel. Inclusive, Haddad perdeu as eleições para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando o atual ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, chama de fenômeno essa capacidade de transferência de votos de Jair Bolsonaro para qualquer pessoa que ele confiasse substituí-lo nessas eleições, eu acredito que essa capacidade também vem de um sentimento de revolta do povo brasileiro que não admite injustiça, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro sequer deveria estar preso, muito menos inelegível. E é esse sentimento de injustiça que está movendo hoje os brasileiros, até aqueles que talvez não são considerados, não se consideram bolsonaristas, mas estão vendo tudo que está acontecendo, né? Esse processo do 8 de janeiro, essas condenações em massa, todas essas arbitrariedades e perseguições políticas no nosso país fazem com que o brasileiro reconheça, né, que o que está acontecendo hoje no nosso país, que nós estamos caminhando, melhor dizendo, para uma ditadura, né? O governo do PT, no caso, que não aceita alternância no poder, que elimina o seu principal opositor, mas acabou dando um tiro no pé, porque percebe agora, né, que o candidato
pré-candidato nomeado por Jair, o filho dele, com o sobrenome Bolsonaro, que traz ainda mais peso nessa corrida eleitoral para a presidência da República e que vem crescendo nas pesquisas, porque Flávio se apresenta agora como uma versão moderada de Bolsonaro, né? Então, aqueles que até então tinham algum tipo de rejeição, e pode ter sido inclusive a rejeição que não deu mais votos a Bolsonaro para que ele vencesse em 2023, esses votos de rejeição vêm sendo superados a cada dia. As pesquisas estão aí, né, mostrando justamente isso. E para aqueles que não acreditam em pesquisas, assim como eu também sou muito cética nesse sentido, vale destacar que essa pesquisa foi realizada, então, pelo Instituto Futura, junto com a Apex, gente, e a Apex Partners. Ela é uma plataforma brasileira especialista em gerir recursos, investimentos financeiros. Então, foi paga com recursos da Apex, que notoriamente é uma instituição independente e não tem interesse em maquiar esse tipo de pesquisas. Então, é muito válido. E destaco aqui também, Daniel, para finalizar esse comentário, que não nessa, mas já vi algumas pesquisas também tirando o nome de Tarcísio, e isso é muito bom, porque de alguma forma isso acaba trazendo uma expectativa, né? E a velha imprensa gosta muito de fazer isso, de que o governador de São Paulo ainda pode vir a concorrer às eleições, e não há clima e nem cenário para que isso aconteça. O candidato da vez da direita, indicado por Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro, até que o Supremo Tribunal Federal não venha a fazer nada para atrapalhar isso, Daniel. Pois é, Marcelo Rocha Monteiro de volta dividindo a tela comigo mais uma vez. Eis a prova de que Fernando Haddad concorda com essa análise que nós fizemos agora há pouco, de que Lula não tem toda essa capacidade. Aliás, Lula mesmo é quem disse no final de semana, no no evento de aniversário de 46 anos do PT, que o PT não está com essa bola toda, que eles não estão com essa bola toda, que de fato o Lula não tem essa capacidade para transferir votos, porque quando o Haddad diz e demonstra uma resistência em concorrer ao governo do estado de São Paulo contra Tarcísio de Freitas, mas diz que, olha, eu não vou deixar de ouvir o presidente Lula, demonstra pouca confiança de que Lula, no mesmo palanque que ele, vai conseguir angariar votos em São Paulo. Ô Daniel, em política, o pessoal chama isso que o Haddad fez de sincericídio, né? Ele falou a verdade no momento em que não era interessante eleitoralmente fazer isso. Ele reconheceu uma capacidade de transferência de votos do Jair Bolsonaro que é raríssima na política, exatamente o que o Haddad falou, né? Você não vê isso em outros líderes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tivemos sem dúvida alguma, uma grande liderança política, você pode concordar com ele ou não, que foi Leonel de Moura Brizola, né? Leonel Brizola era uma liderança política importante, era um sujeito carismático, e ganhou, né, as duas eleições para governador nas quais ele concorreu. Não havia reeleição naquela época, não podia haver 2 mandatos consecutivos. Ele foi eleito pela primeira vez em 1982 e depois em 1990, se eu não estou enganado. Mas o que é interessante é o seguinte: nessas duas oportunidades, quer dizer, ao final de cada um desses 2 mandatos, como governador do Rio de Janeiro, né, ele apontou um candidato do partido dele, que era o PDT, para a sua sucessão. Perdeu as 2 vezes. Quer dizer, ele jamais conseguiu transferir, né, para o candidato que ele apoiava. Eu me lembro, numa dessas eleições, foi o professor Darcy Ribeiro, né, uma figura bastante conhecida também, que era o vice-governador dele, e aí quando chegou na época da eleição, ele indicou o Darcy Ribeiro para ser o seu sucessor, e o Darcy Ribeiro perdeu, né? Foi derrotado nas urnas porque o Brizola, apesar de muito popular, não conseguia transferir esses votos para a pessoa que ele apoiava, a pessoa que ele indicava, né? E o Jair Bolsonaro tem realmente essa capacidade, como o Haddad, nesse sincericídio,
reconheceu. E eu acho que a gente pode atribuir isso, né, a mais de um fator. Um desses fatores é o que a Berenice falou, é o sentimento de revolta da população com o que o brasileiro percebe como uma injustiça contra um homem honesto, né, que está preso, um sujeito que jamais foi condenado por nenhum ato de corrupção e está preso no mesmo país em que o Lula foi solto e colocado na presidência, no mesmo país em que o Sérgio Cabral, condenado a 400 anos por corrupção, está solto, no mesmo país em que o Zé Dirceu está solto, o Delúbio está solto, o Palocci, que é um corrupto confesso, está solto, o Joesley, que é criminoso confesso, está solto e virou praticamente um chanceler informal do Brasil, está solto, né? Então, esse sentimento de injustiça é uma das razões, mas eu apontaria também uma outra, que é a comparação que o brasileiro faz. Né? A comparação que o brasileiro faz entre o governo Bolsonaro e o que é esse governo Lula 3. Então, você compara, por exemplo, em termos de competência, né? As estatais estavam todas superavitárias, todas deram lucro no governo Bolsonaro, e estão no buraco no governo Lula. Os Correios estão numa situação deplorável e diversas outras estatais também deficitárias. Então, quando você compara a competência, por exemplo, deste cidadão que está aí na tela com o Paulo Guedes, não tem como chegar a outra conclusão, senão a de que o governo Bolsonaro, em termos de competência administrativa, foi muito maior. E a outra comparação que todo mundo faz, qual é? É a corrupção. Né? Nós já vamos tratar disso hoje aqui no jornal, né? Mas o Brasil voltou agora a figurar lá embaixo, no quadro de percepção de corrupção. Aliás, lá em cima, né? Porque a percepção que se tem da corrupção nesse governo Lula é altíssima. Não preciso nem dizer por quê. Não se fala em outra coisa, é escândalo todo dia, é escândalo atrás de escândalo. Então, quando o cidadão faz essa comparação, né, naturalmente, a comparação é favorável ao Bolsonaro. E o outro fator que eu acho que contribui é porque o chefe desse senhor aqui, o chefe do Haddad, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele não tem outro assunto. Né? Ele fala todo dia, de manhã, de tarde, de noite, o assunto dele é um só: Jair Messias Bolsonaro. Então, isso também ajuda bastante a esse reconhecimento pela população da importância da liderança de Bolsonaro, que mesmo preso, mesmo impedido de falar, mesmo impedido de se comunicar com a população, tem esse poder extraordinário de transferência de votos que o senhor Haddad, dessa vez corretamente, reconheceu.